Às vezes eu me sinto inseguro nas lutas e lições que o mundo traz. E nessa odisseia de crescer, me vejo ser criança uma vez mais. São tantas incertezas na subida que às vezes é comum escorregar, mas o que me levanta a cada queda é ter tua mão a me puxar. Com a tua mão eu sei que posso caminhar, com os pés no chão e a cabeça a voar. Na imensidão eu sempre posso te encontrar pra conversar e te encontrar. Se a escuridão vier meus olhos bloquear, em meu coração eu sei que posso te enxergar. Na imensidão eu sempre posso te encontrar pra conversar e te encontrar. Às vezes eu me sinto inseguro nas lutas e lições que o mundo traz. E nessa odisseia de crescer, me vejo ser criança uma vez mais. São tantas incertezas na subida que às vezes é comum escorregar, mas o que me levanta a cada queda é ter tua mão a me puxar. Com a tua mão eu sei que posso caminhar, com os pés no chão e a cabeça a voar. Na imensidão eu sempre posso te encontrar pra conversar e te encontrar. Se a escuridão vier meus olhos bloquear, em meu coração eu sei que posso te enxergar. Na imensidão eu sempre posso te encontrar pra conversar e te encontrar, pra te encontrar e conversar. Eita, ficou bom demais. Boa noite, amigos e amigas, a todos e a todas e a todos. Nosso Café com Kardec está começando. E tivemos essa música abençoada, maravilhosa, Encontro para a Harmonização. Meu nome é Jacinto Francisco, eu faço parte da equipe do canal Seridó Espírita e saúdo a todos que estão aqui conosco e que vamos receber também nossa convidada daqui a pouco para tratar desse tema tão especial, né? Que se fala muito, que se comenta muito e que existe muita curiosidade no meio espírita e fora dela, fora do meio espírita, da união dessas duas temáticas, psicologia e espiritismo. Hoje nós estamos na
86ª edição, a edição número 86 do nosso Café com Kardec. E é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento único e especial. Saúdo a todas que estão nos assistindo no nosso canal, mas também no canal dos nossos parceiros, amigos e irmãos, né? Que eu vou evitar de citá-los para não cometer o erro de esquecer nenhum deles, né? E já saúdo também, já convido a nossa tela, a nossa convidada da noite, né, a Riane Feitosa, para poder já começarmos o nosso diálogo. A Riane, que ela é psicóloga de profissão, de formação, e também atuante no movimento espírita, né? Ela atua particularmente na casa que eu amo muito, uma casa que eu tenho muito carinho, que é a Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Bem-vinda, Riane. Boa noite, obrigada, Jacinto. Boa noite a todas, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui no Seridó Espírita novamente para falar de um tema que eu adoro, que é psicologia e espiritismo. Espero que a noite de hoje seja extremamente abençoada, muito protegida pela espiritualidade superior, que a gente consiga fazer um diálogo fluido, bom e leve. Sim, sim. E, como sempre, né, nós pedimos a você que nos assiste, primeiro o recadinho de sempre, né? Que compartilhe, que divulgue as nossas atividades, divulgue este programa com seus amigos, familiares, que se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, e que ative o sininho para receber as notificações e ativar os lembretes, né? Porque temos horários fixos da nossa programação semanalmente, tá? Fica esse convite especial. Além disso, né, para que a nossa conversa da noite ela seja mais fluida, mais agradável, e que toque mesmo assim a sua curiosidade, toque também as suas dúvidas, né, do seu coração, coloque nos nossos comentários a sua dúvida, a sua pergunta sobre a temática, à medida que formos conversando, tá bem? E eu gostaria de saber de você, Riane, se sobre esse tema, como falei, ele é um tema já bastante curioso no meio espírita, fala-se muito sobre ele, em particular por causa de uma mentora muito especial, né, que fala muito abertamente sobre essa temática, que é a Joana de Ângeles, né? E as pessoas ficam curiosas de entender como ela utiliza tantos meios, tantas palavras, tantos termos para fazer esses links, né, entre a psicologia e a mensagem de Jesus. Joana de Ângeles é a nossa, né, maior referência, né? Ela se dedica à publicação, né, através do médium Divaldo Franco, de uma série de livros, que são livros bem profundos, né, livros que tratam de uma psicologia muito profunda, muito intensa, e aí tem termos bem específicos da psicologia. A ideia é que a gente possa fazer uma conversa que todo mundo possa compreender, né, que todo mundo possa entender, trazer mesmo para o nosso dia a dia, que é o grande objetivo, né, do espiritismo, trazer para o nosso dia a dia como a compreensão dessas duas ciências, elas podem nos ajudar no nosso dia a dia, no nossos processos, nas nossas relações, nas nossas vivências e nas nossas experiências. Então, eu não vou tratar de uma linguagem como ela trata, porque muitas vezes eu teria que recorrer a muitas definições da psicologia e ia ficar extremamente cansativo. A minha ideia é que a gente possa dialogar mesmo a aplicabilidade disso, usando também outros autores que aí possa referenciar. Mas quando eu puder começar, você já sinaliza que eu já posso? Tá bom. Então, a psicologia e o espiritismo, né, são duas ciências distintas. A psicologia, né, a ciência que trata do comportamento humano, das emoções, das experiências, das relações, das vivências e da mente humana, basicamente, e o espiritismo, como todos nós, né, conhecemos, é uma doutrina que foi fundada por Kardec, né, trazida por Kardec à luz do nosso grande mestre Jesus, né, um pouco de uma tradução, né, da codificação da mensagem do Cristo, e que traz o Evangelho, que é um grande orientador, né, o nosso manual, nosso guia, nosso modelo ali é Jesus, e esse manual seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são ciências
distintas, mas a gente consegue conversar bem entre elas. Por quê? Porque quando as pessoas procuram a psicologia, de modo geral, elas procuram em busca de um processo de autoconhecimento ou em razão de um sofrimento ou de um adoecimento psicológico. E isso a gente consegue conversar bem com o Espiritismo, porque um dos caminhos que o Espiritismo traz para a gente como fundamental no processo do aprimoramento moral, que é a razão de estarmos aqui, né, a razão, mesmo quando estamos no plano espiritual, essa continua sendo a razão, mas o Espiritismo traz aí o autoconhecimento como um caminho, e isso compartilha muito com a psicologia, né, a partir de quando as pessoas procuram o serviço psicológico, quando elas, por alguma razão, procuram um psicólogo, elas estão ou em um processo de sofrimento, de adoecimento psicológico, ou elas estão buscando o autoconhecimento, né? Se entender melhor, compreender melhor suas relações, suas vivências, suas experiências. E o Espiritismo é a doutrina do amor e da paz, né? A doutrina da construção de um mundo melhor. Joana de Ângeles, ela faz esse link, ela casa bem a partir de várias orientações, né? Ela traz os conceitos da psicologia, mas ela dá uma série de orientações, de caminhos que vão deixando isso claro para a gente, né? Assim, que caminho seguir? Porque muitas das vezes, pelo menos a partir da minha experiência na clínica e também a minha experiência na cruzada dos militares, né? Na doutrina espírita, as pessoas até reconhecem algumas dificuldades, né, conseguem identificar talvez ainda o que precisa ser lapidado, mas não se encontram muitas vezes perdidas, sem compreender que caminho seguir, como é que eu faço esse processo. Então, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou trazendo alguns tópicos nesse sentido, para a gente ir conversando, mas fiquem à vontade se há alguma coisa para fazer as perguntas, se alguma coisa não ficar bem esclarecida. Nós vivemos em um mundo, né, nós temos a doutrina espírita como grande esclarecedora, ela é limpa, ela é clara, ela é certeira, ela é firme, né, ela é muito clara, né, a doutrina espírita, quando você para ler os 5 livros da codificação e outros livros que vieram após, ela é muito clara, né, ela é muito verdadeira, muito consubstanciada. Mas nós vivemos em uma sociedade que ela, principalmente, né, a sociedade pós-moderna, depois da Revolução Industrial, enfim, ela é muito do agora, do imediato, ela é muito do ter, ela é muito do acesso fácil às informações. Então, as pessoas, para elas se sentirem parte de uma coletividade, de uma vida em sociedade, elas precisam demonstrar, e muitas vezes buscam demonstrar ter o que nem tem, e elas vivem nesse movimento desenfreado do ter. Isso é o que Joana de Ângeles traz muito como extremamente oposto à proposta da doutrina espírita, que é do ser, né, de buscar ser. E para você ser, você precisa do processo do autoconhecimento, é saber quem eu sou. Todos os dias nós fazemos escolhas, a psicologia fala um pouco sobre isso também. E todas as escolhas, elas necessariamente envolvem renúncias. E quando você vive voltado muito para fora, sem olhar para dentro, né, num processo distante do autoconhecimento, ou num processo contrário ao autoconhecimento, você vai respondendo ali muito pelo outro, pelas necessidades materiais, sem muito contato com aquilo que nos constitui, que seria o que Joana de Ângeles chama da psicologia da alma. Né? Então, você se afasta da essência, se afasta daquilo que te constitui, né, enquanto um ser, que constitui uma dimensão material também, né? Então, nós temos a nossa dimensão psicológica, nós temos a nossa dimensão espiritual, nós temos nossa dimensão social, nós temos nossa dimensão biológica, mas nós temos a nossa dimensão espiritual. E muitas das vezes, na correria do dia a dia, né, no movimento desenfreado aí das informações, da tecnologia, a gente se distancia de quem nós somos, ou pelo menos dessa reflexão. E quando a gente trata da psicologia, né, esse espaço, esse momento numa terapia, que muitas vezes se busca após um adoecimento, é um espaço de reflexão sobre o ser, sobre como as escolhas que eu faço, elas refletem aquilo que eu busco. Mas muitas das vezes a gente nem se questiona o que é que nós buscamos.
a gente vai vivendo, atendendo às expectativas do social, atendendo às expectativas do nosso trabalho, atendendo às expectativas dos nossos pais, das pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas a gente nem sabe o que é que nós queremos. Então, no espaço da psicologia, isso é uma reflexão muito trazida, porque a partir do que ensina, eu vou estar casando, né, o que traz a psicologia e o que traz também o espiritismo, e a partir da luz da doutrina espírita, a gente sabe que nós estamos aqui por um processo muito maior do que o que a gente consegue ver, do que a gente consegue pegar, do que a gente consegue observar. E nós nos constituímos enquanto ser de uma dimensão espiritual também, sendo que isso é negligenciado. E aí Joana de Ângeles vai trazer que quando essa dimensão ela é negligenciada, isso desemboca em processos de adoecimento psicológico e de sofrimento, que não terão um suporte e uma razão, senão pelo caminho do cuidado e da atenção à nossa condição espiritual. E aí ela diz, certo, ok, então essa é uma realidade, e nós temos que buscar o ser, ao invés do ter, porque o ter ele também vai estar muito vinculado às aparências, e a psicologia e o espiritismo, eles casam também aí, porque eles buscam a essência, né, o que é que nós somos, não o que nós precisamos demonstrar ou necessidades que a gente precisa atender de fora. Mas isso não é um movimento voluntário. Isso é algo que eu paro, que eu decido, eu vou, e que eu preciso me esforçar para isso. Porque até a definição do espírita, né, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar suas más inclinações. Então, não é algo fácil. Quando você vem num processo, né, a gente sabe que nós estamos em um mundo de provas e expiações, então nós estamos aqui porque precisamos nos lapidarmos, né, nos aprimorarmos, a gente precisa trabalhar os nossos defeitos ou as nossas dificuldades e aprimorar nossas qualidades rumo a um processo de amadurecimento espiritual, né? Fomos criados para sermos anjos, mas até lá a gente tem uma árdua tarefa que vem através das nossas experiências e a reencarnação, ela é um processo exatamente para que a gente possa vivenciar essas experiências, né? Então, é através do processo reencarnatório que a gente vai ter a oportunidade de vivenciar coisas que ajudem nesse processo de amadurecimento espiritual, que é também um amadurecimento psicológico. Então, para isso, nós vamos precisar passar necessariamente pela dor. Não tem como passar, né, nessa existência ainda pela condição planetária, a gente está em processo de transição, mas isso leva mais tempo, então não tem como passarmos ainda por essa reencarnação sem vivenciar de alguma forma o contato com a dor. Elizabeth Diniz, que é a presidente lá do centro, ela tem um livro que nos auxilia muito a compreender, que é Não Sofra Assim. E nesse livro ela faz a distinção entre a dor e o sofrimento. Então, necessariamente, nós vamos passar por momentos de dor, seja pela passagem de um ente querido para o plano espiritual, pois mesmo compreendendo tudo isso, a ausência, a falta daquela pessoa, nos causam a saudade, né, que é inerente e não tem como ser diferente. Claro que a compreensão da doutrina espírita, ela faz você entender isso como uma passagem, né, como uma pessoa que continua existindo, porque existe a imortalidade da alma, talvez com uma possibilidade de uma comunicação, mas existe a ausência material que, pela condição que nós estamos, nós ainda sentimos. Então, seja porque algum familiar ou alguém da sua família está passando por um outro processo de provação, que é uma doença, ou nós mesmos, né, quando passamos por algum processo de expiação ou de prova, e aí precisamos amadurecer nesse aspecto através da doença. Então, por uma série de razões, nós vamos passar pela dor. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é a forma como nós iremos vivenciar esse momento de dor. Então, o sofrimento, ele pode sim ser amenizado a partir do que o Espiritismo nos traz, porque é uma compreensão sobre, em meio a esse mundo que exige da gente, que quer as respostas rápidas, que muitas vezes não dá espaço para a nossa vivência interior como nós gostaríamos, e aí a gente precisa ir no movimento contrário mesmo, para dar espaço para aquilo que eu preciso sentir, para aquilo que eu preciso refletir, mas não é um movimento natural, é um movimento de um esforço que eu faço. Então,
quando eu tenho a luz, a compreensão, fica claro qual o sentido de estarmos aqui. Quando a gente não compreende, né, o que o Espiritismo, Joana de Ângeles vai trazer sobre isso também, quando a gente não compreende o sentido de estarmos aqui, ou qual é o sentido de tudo isso, muitas das vezes isso é causa e a origem de muitos processos de adoecimento ou de sofrimento psicológico que vem de um vazio existencial. E aí Joana de Ângeles se debruça muito sobre isso, né? De onde vem esse vazio? Por que nós não conseguimos lidar, ou temos tanta dificuldade de lidar com as adversidades que surgem, que são naturais desse processo, mas que são difíceis mesmo, né? É difícil lidar em determinados momentos da vida, às vezes a gente está mais fortalecido, às vezes a gente está mais fragilizado, e aí muitas vezes a gente precisa do suporte de um profissional da psicologia mesmo, porque sozinho nós não vamos conseguir, a gente precisa pedir ajuda, né? E é natural que se peça, e a gente precisa desmistificar, né, o acesso a essa profissão, a terapia. Então, Joana de Ângeles também traz a importância de várias formas de buscar o autoconhecimento. Uma dessas formas é através da psicoterapia, que nos ajuda a compreender nossos traumas, nossas questões, nossa infância, nosso aqui e agora, né, e lidar melhor com as adversidades que a gente vem a enfrentar. Outra forma é através da meditação, são experiências de introspecção, né, que nos ajudam a nos conectar com quem nós somos, né, e a gente sair um pouco desse movimento do ter, que é do mundo em que nós estamos inseridos e que fazemos parte, mas que o nosso movimento individual, ele deve ir, né, conforme orienta Jesus, conforme orienta Joana de Ângeles, ele deve ir na busca de quem nós somos. E aí, eu estava me debruçando sobre esse livro aqui, que é Refletindo a Alma, né, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, e no capítulo 2, Cláudio Sinota, ele faz um pequeno resumo do que ele chamou, assim, dos pilares que Joana de Ângeles traz. Então, ele traz que ela propõe 4 pilares, né? Aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Então, ele vai construindo aí, né, de uma forma bem esclarecedora, citando frases e momentos, né, do que Joana de Ângeles traz. E aí, no aprender a se conhecer, nós temos uma reflexão bem importante, que é assim, esse aprender a se conhecer, ele vai na contramão da forma como as coisas estão organizadas, porque o mundo, as pessoas, né, a sociedade, ela é muito organizada para fora. E muitas das vezes você acaba se identificando com definições coletivas. Né? Quem é você? Né? Será que alguém aqui já teve a oportunidade de se perguntar quem eu sou? Né? Ou já parou para definir quem eu gostaria de ser, quem eu espero ser, ou o que eu gostaria de ser? Porque no processo, né, nós estamos aqui em processo, então muitas das vezes nós não podemos ser quem a gente gostaria de ser ainda, porque nós estamos nos lapidando, mas nessa reflexão a gente consegue almejar aquilo que a gente gostaria de alcançar. E como um processo, e tá tudo bem ser um processo, porque não é de uma hora para outra, eu vez ou outra conto a história de uma amiga minha que dizia, amiga, não consigo me identificar na religião evangélica, que é a religião dos meus pais, já passei pela religião católica, também não consegui me identificar. E assim, eu li um livro espírita, eu acho que eu estou me identificando. Me leva para o centro, não sei o que, eu disse, vamos, amiga, seja bem-vinda. Ela começou a frequentar e começou a estudar, eu dei o evangelho a ela. Aí chegou uma hora que ela fez, ai, amiga, tá me angustiando muito. Eu disse, o que é que tá lhe angustiando? Aí ela disse, porque eu queria muito não ter mais defeito, eu queria muito tá evoluída, mas eu não sou evoluída, mas eu tenho tanto defeito, e assim, isso me angustia tanto. Eu disse, amiga, calma, calma, o evangelho é um manual, mas nós precisamos ter serenidade para reconhecer que estamos em processo. Né? O que é importante disso? Você está sem áudio, viu, Jacinto? Você falou agora, eu percebi. Eu tô só assim, lhe escutando, está sendo muito bom. E concordando com tudo, assim, é verdade. Eu gostei muito, eu gravei muito
já te interrompendo sem ser sendo breve, uma coisa que é muito realidade, a gente foge muito da realidade. As redes sociais é essa fuga, né? Ao mesmo tempo que é uma exposição que as pessoas querem, é uma fuga da realidade material, assim, da realidade dos desafios, né? Eu olho para a Joana de Ângeles, a palavra que me vem é desafios. Ela fala muito dos desafios pequenos do dia a dia, e que a gente foge de todos eles e eles vão se acumulando, e todo esse processo que você está bem colocando aí. Tá joia. E aí ela disse, amiga, fico muito angustiada, assim, porque eu vejo como eu sou limitada, como eu sou pequena. Eu disse, amigo, o objetivo do espiritismo não é esse. Não é trazer uma angústia ou um desespero por, gostaria muito de amanhã ser anjo. Não é assim. Nós precisamos reconhecer nosso processo. E o próprio autoconhecimento, quando bem feito, assim, né, quando responsável, ele vai te trazer um conforto em relação às coisas que você ainda não conseguiu alcançar, porque é exatamente para você se aprimorar, para esse amadurecimento espiritual, ele chegar, antes disso, você precisa reconhecer quais são as suas limitações, quais são os seus desafios, quais são, né, os seus defeitos, para que eles possam ser aprimorados. Isso não precisa ser um processo angustiante, ele precisa ser um processo que, uma vez que você reconheceu quais são, e até reconhecer também não é um processo fácil, é por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda, né, de um profissional, ou ajuda de outros meios, da meditação, de muita leitura, né, assim, de se observar atentamente. Deve haver uma intenção nesse processo de autoconhecimento. Então, nesse processo, você reconhece primeiro, né, que é o aprender a se conhecer, e não é fácil. Deve haver uma intenção aí, né? Porque não é deitado, não é olhando a vida passar que a gente vai conseguir se apropriar de quem nós somos, de reconhecer, né? Não é pela fala do outro que a gente vai saber quem nós somos, porque esse é um processo também muito comum, né? Somos seres de relação, somos seres sociais, precisamos nos relacionar, e muitas das vezes a gente coloca a definição de quem nós somos, e esse é um aspecto super importante, né? Trazido por Joana de Ângeles, que é o aprender a se conhecer, porque é o início de tudo, né? Muitas das vezes a gente se define a partir da definição do outro, e a gente fica um pouco dependente de um movimento que é o outro quem vai nos dizer, e esse movimento é totalmente contrário ao movimento espírita, né? Ao que o espiritismo traz, que o que o espiritismo traz é que, ainda que estejam outras pessoas vivendo de outras formas, cabe a mim ser como eu devo ser, como eu sei que eu busco ser. Então, o primeiro processo aí é esse, mas ele muitas das vezes ele vem através de um processo doloroso, mas não deve ser necessariamente assim. Deve ser uma busca para compreensão. Muitas das vezes a gente nem fez a questão, né? Nem fez o questionamento de quem eu sou, do que eu busco, do que eu quero, do que eu espero. E esse é um processo que se inicia, e que em muitos tempos e em muitas épocas as pessoas, né, questionam o sentido das coisas, o sentido da existência, e aí a doutrina espírita para a gente, que nós que seguimos essa doutrina, ela traz as respostas. Então, o sentido, o vazio existencial, que muitas das vezes ele acontece por uma falta de compreensão do todo, porque se a gente for pensar que isso aqui, que é o material, é tudo, então nos falta, porque somos seres espirituais. E uma vez sendo seres espirituais, essa sendo a nossa dimensão, a nossa alma tem sede do amor de Deus. Mesmo que a gente não conscientemente saiba disso, mesmo que não tenhamos uma crença em Deus, e Joana de Ângeles também fala um pouco sobre isso, né? A crença em Deus é parte de um processo de identificação do sentido da vida, né? Na visão da autora, de Joana de Ângeles, necessária ao aprimoramento das almas. E aí, quando a gente tem pessoas que são voltadas para fora e tem pessoas que são um pouco mais voltadas para dentro. A nossa busca interior, ela é um caminho, deve ter uma intenção. Eu queria que isso ficasse bem claro, que não é algo que vai chegar ou que vai vir de uma forma, né, legalmente falando, caindo do céu. É algo que deve haver uma intenção nossa, sim, buscar, né, deve haver um empenho, mas com um processo compreensivo em relação ao que eu ainda não consegui alcançar.
isso não deve causar adoecimento, mais adoecimento, né? Isso deve ser um processo que eu entendo que, para eu melhorar, eu preciso de disposição e de empenho para mudar. E que a mudança também não é um processo fácil, mas eu tenho aqui o manual, que é o Evangelho de Jesus, e esse esforço, muitas vezes, ele é solitário porque é meu. Joana de Ângeles traz também a autorresponsabilidade, que é assim, o outro pode querer me ajudar, e nesse processo ele pode acabar me ajudando, mas a responsabilidade, ela é minha. Esse é um processo individual de cada um. Ela fala um pouco até sobre isso, da individualização. Então, assim, é um processo muitas vezes silencioso, é um processo muitas vezes reflexivo, que tem repercussão aí nas relações, que muitas vezes as pessoas percebem, isso é muito comum. Na minha experiência na clínica, muitas vezes os meus clientes falam sobre isso, né? Meus pais falaram que eu mudei, meu namorado falou que eu mudei, e que estou me tornando uma pessoa melhor. E a base para tudo isso é você conhecer pelo menos onde estão. Então, onde está aquilo que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar, né? Quais são as coisas que me incomodam ou que não me incomodavam, mas que de alguma forma me causam um sentimento ruim, né? Não me traz felicidade, ou não me traz um bem-estar, ou me incomoda de alguma forma, ou eu percebo que incomoda o outro, né? Então, É verdade. E nossa, Riane, essa sua fala lembra muito, casa muito com a questão 919 da fala de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Ao fim do dia, reflexiona teus atos, reflete tuas atitudes, tuas palavras, teus pensamentos, confere o que você viu, que você agiu como queria, como não queria, e numa caminhada diária e constante, você vai alcançando esse objetivo desse autoconhecimento, desse autocontrole, dessa autoaceitação e entendimento, né? É muito, muito bacana ver isso. Isso. E aí, essa fala de Santo Agostinho é fundamental, porque algumas pessoas falam assim, não me encontro num momento disposta a fazer terapia, não quero tratar, não quero tocar nisso agora, estou me trabalhando para isso, como é que eu posso fazer? Eu digo, segundo Santo Agostinho, todos os dias, antes de dormir, você tem o seu caderninho, que é o seu caderninho do autoconhecimento. Você anota ali, o que é que me incomodou, por que me incomodou, o que é que eu fiz de bom no dia de hoje, por que eu considerei aquilo bom, o que é que eu fiz que não foi legal, por que não foi legal, por que eu agi assim, mesmo sabendo que isso não foi legal, que é também um processo aí de entender por que eu tenho essa limitação. E aí, ao longo dos dias, você fazendo isso corriqueiramente, né, com disciplina, que é uma palavra que o Espiritismo traz bastante, você fazendo isso com disciplina, você vai se conhecendo melhor mesmo. É verdade. É bem verdade. Assim, só respondendo um comentário que saiu, a gente vai tocar nesse ponto, né, que um dos comentários foi sobre a ideia da obsessão, mas existem, aos amigos que nos assistem, existem outros cafés e vídeos no canal, bem voltados, inclusive informações muito, muito boas sobre a temática da obsessão. E é interessante pensar assim, a obsessão, né, Riane? Porque o espírito desequilibrado, ele abre a porta para a atuação dos irmãos espirituais não tão equilibrados assim. Isso. Como eu havia falado, né? Nós somos seres com várias dimensões. Então, nós temos a dimensão psicológica, nós temos a dimensão social, nós temos a dimensão espiritual também. Sendo que a gente sabe que espírito e matéria, eles compartilham, né? Quando estamos encarnados, nós compartilhamos. Então, muitas vezes, um adoecimento emocional, né? Algo da alma, isso se reflete na nossa matéria e vice-versa. Então, quando nós baixamos o nosso padrão vibracional, seja por um momento de tristeza, seja por um momento difícil, de angústia, de ira, de raiva, de medo, algumas das nossas emoções, né? Se por alguma razão nós baixamos o nosso padrão e nos mantemos nesse padrão, porque na vida é natural que alguns desses sentimentos eles surjam, o que a gente precisa é aprender a lidar com eles, né? Aprender a como não se manter nesses sentimentos, respeitando, acolhendo aquilo que a gente sente, mas sabendo também, através especialmente da fé, que tudo passa.
Então, a fé, ela permite que a gente não se mantenha num estado desse eternamente. Se a gente confia, a gente sabe que o melhor nos espera e que sempre, independente da situação que nós estejamos vivendo, nós estamos amparados pelo nosso guia espiritual, por Deus, né, pela equipe que nos assiste, que nos orienta. Então, a confiança a fé é isso, né? Mesmo nos momentos difíceis, você acreditar que tem ali um amparo. Mas algumas vezes, por alguma razão, é mais difícil para algumas pessoas sair desse padrão e se manter. Nessas horas é importante buscar ajuda, reconhecer que precisamos de ajuda e que não há problema nenhum nisso, nesse pedido, nesse processo. Mas quando nós nos mantemos muito nesses padrões mais inferiores, que a gente chama, a gente abre a porta, como bem colocou Jacinto, para espíritos que vibram nesse mesmo padrão e que muitas das vezes sintonizam conosco e se aproximam da gente, às vezes nem intencionado de nos causar mais mal, mas acaba nos causando. Então, nesses momentos, quando essa vinculação ela se sustenta por muito tempo, e se entra num processo de obsessão, a gente vai precisar de um tratamento espiritual. Então, a recomendação é que se busque uma casa espírita, que se mantenha o evangelho, muitas vezes no lar, todos os dias, numa situação como essa, que se faça tratamento com água fluidificada, que se faça tratamento com passes, né, que tente ir aí buscando todos os recursos que tiver disponível na sua casa espírita para esse tratamento espiritual da obsessão. Mas é um assunto também bem específico, Jacinto falou que tem aí outros, mas claro que a questão psicológica ela vai estar afetada num processo como esse, né? Porque a gente sabe que a influência de um espírito que também não está em equilíbrio, e aí não tem como não desequilibrar também, certo? Maravilha. Busque a casa espírita. Busque ajuda. Muito obrigado, Riane. O nosso amigo, agradeço ao nosso amigo Edmilson pela colocação que trouxe, né? Sim. E também o nosso amigo Daniel Rosa, de Assis, ele coloca nos comentários a seguinte pergunta, Riane, para você. Dentro do mecanismo do subconsciente e do inconsciente, aquelas ideias freudianas, a psicologia aliada ao espiritismo conseguiria melhor resultado em reverter culpas, complexos nas existências anteriores por psicoterapias? Pronto. Seguinte, a psicologia e o espiritismo, como eu bem coloquei no início, elas são ciências diferentes, mas que elas conseguem dialogar, né, a partir das semelhanças. Quando um cliente busca o acompanhamento psicológico, né, mesmo o terapeuta entendendo que essa é uma dimensão espiritual, que entendendo e reconhecendo a dimensão espiritual, isso precisa ser algo que faz sentido para o cliente. Porque, veja, se eu, enquanto psicóloga, for fazer um atendimento para uma pessoa que a dimensão espiritual, ela não tem muita importância, ou siga uma religião, né, diferente do espiritismo, então nós temos que seguir a dimensão espiritual a partir do que faz sentido para o cliente, porque senão, assim, eu nem estarei respeitando a crença original dessa pessoa, né, mas quando essa pessoa, ela traz certamente, né, e aí Joana de Ângeles vai trazer muito sobre isso, né, que muitos traumas, né, que alguns adoecimentos psicológicos, que a sensação de vazio que é muito trazida por algumas pessoas, ela tem causas em questões espirituais e religiosas. A psicologia, ela tem várias abordagens. Então, tem abordagens que elas consideram a dimensão espiritual com mais importância. Então, a transpessoal é uma abordagem que considera a dimensão espiritual com mais importância. Jung foi um teórico que considerou considerou a dimensão espiritual com mais importância. Então, o trabalho da psicologia em consultório, eu não sei se foi exatamente essa a sua pergunta, mas eu gosto de fazer a distinção aqui, porque nessa live, né, eu, Riane, sou uma psicóloga que sou espírita, mas existem outros psicólogos que vão basear o seu atendimento, o seu acompanhamento na ciência psicológica, que é distinta
do espiritismo. Mas a minha visão, enquanto espírita, é que sim, existe uma dimensão espiritual que ela tem que ser considerada e que muitos dos processos traumáticos, né, dos processos inconscientes das pessoas que buscam ajuda por alguma razão, elas têm sim um fundo, uma dimensão espiritual importante que deve ser considerada. Mas isso precisa fazer sentido para a pessoa que procura, porque senão eu vou estar impondo, né, um processo que não faz sentido para aquela pessoa. Então, precisa fazer sentido para quem procura, né? Precisa ser algo que está ali também. Joana de Ângeles, ela vai defender, né, que existe uma psicologia espírita. Então, nesse sentido, as ideias dessa autora vão calhar os processos inconscientes, os adoecimentos, tudo isso ela vai considerar como parte, né, a partir da dimensão espiritual, da crença em Deus e tudo. Mas a ciência da psicologia, ela nem sempre vai considerar assim. Então, para compartilhar das ideias, que provavelmente quem fez a pergunta, não recordo o nome agora, mas provavelmente quem fez a pergunta, né, o autor... Foi o Daniel Rosa. Pronto, Daniel. Então, um livro como esse, ou outros livros de Joana de Ângeles, eles vão juntar os dois, eles vão casar a psicologia e o espiritismo, mas isso não é algo que vai acontecer na ciência psicológica todas as vezes. Deu para entender, assim, que essa é uma visão, a gente está aqui dialogando de duas ciências, mas elas são distintas. Agora, alguns autores consideram essa dimensão espiritual de uma forma mais intensa ou não. Veja, tem abordagens da psicologia que consideram a dimensão genética com mais importância. Tem abordagens da psicologia que vão considerar a dimensão social com maior importância. Tem abordagens que vão considerar as relações com maior importância, outras a cognição com maior importância. Então, a psicologia é um leque muito grande de abordagens, tem abordagens comportamentais, tem abordagens corporais, tem abordagens fenomenológicas existenciais, tem abordagens da psicanálise. Então, cada abordagem, ela vai ter o seu foco. Então, abordagens que consideram a dimensão espiritual com maior importância, elas vão casar mais com aquilo que você trouxe, que é a questão do inconsciente, do subconsciente e dos traumas terem relação com questões espirituais. Deu para responder? Nossa, ficou completinha. E assim, essa temática, sempre o nosso objetivo no nosso canal é instigar você que nos assiste a pesquisar, a buscar as outras temáticas em livros, nos livros que citamos, nas obras que citamos, e foi bem ampla sua colocação, Iana. Muito obrigado. E, inclusive, muito obrigado por estar fazendo bem essa distinção, para a gente ficar bem claro a distinção dos dois conhecimentos. E eu tenho uma pergunta que eu elaborei quando eu estava criando o nosso roteiro, estudando nosso roteiro, sobre qual as distinções que a gente faz do diálogo fraterno da casa espírita e o atendimento terapêutico, e se eles são distintos, então, assim, que precisam ser separados, né? Se são complementares, como é que você vê isso? Perfeita essa pergunta. Né? O diálogo fraterno e o atendimento psicológico não são as mesmas coisas, né? Indo aí na continuidade, no fluxo do que eu estava falando antes. A ciência psicológica, ela se baseia, né, em uma série de recursos, de estudos, ela tem um modo de funcionamento, ela atende a um código de ética específico, né, ela tem abordagens específicas, teóricos específicos que são distintos do espiritismo. Então, quando alguém está em sofrimento psicológico, numa crise de ansiedade, numa crise depressiva, né, ou um processo de autoconhecimento, ou seja, qual for a razão que essa pessoa sinta a necessidade de buscar um psicólogo, ela vai fazer um acompanhamento terapêutico, né, psicoterapêutico semanal, com sessões ali de 50 minutos, quando a situação é mais grave, às vezes 2 vezes por semana, mas em geral 1 vez por semana, durante um longo período da sua vida, ou durante um período específico da vida, e esse vínculo terapêutico, ele é muito específico, né? A relação terapêutica entre um psicólogo e um cliente, ela é um tipo de relação diferente de todas as outras. Tem uma série de critérios que precisa atender, né? Assim, ela
é uma relação, você não pode ser, o seu terapeuta não pode ser uma pessoa da sua família, o seu terapeuta não pode ser um amigo, né? Tanto que algumas amigas, amiga, queria que você fosse minha terapeuta. Eu disse, não, amiga, eu sou sua amiga, eu não sou sua terapeuta. Então, assim, tem uma série de questões éticas envolvidas no acompanhamento psicológico que precisam estar e ser atendidas, que no diálogo fraterno não precisam. O trabalho que o psicólogo faz ali é amparado numa teoria diferente da teoria que uma pessoa atende alguém num diálogo fraterno. O que se assemelha? Ambos são atendimentos às pessoas e é muito comum que essas pessoas estejam num processo de sofrimento, de, sei lá, elaboração de luto, enfim, na busca de ajuda. As duas pessoas provavelmente estão buscando ajuda. Ou não, às vezes alguém chega no diálogo só dizendo assim, gostaria de estudar o espiritismo, e você faz os encaminhamentos. Tem o ESD na segunda-feira, enfim. Mas, de modo geral, são 2 atendimentos para pessoas que buscam ajuda. Mas o atendimento que é feito por um psicólogo, né, que estudou ali 5 anos de graduação, fez outras formações na abordagem para fazer o acompanhamento a uma demanda de sofrimento psicológico ou de autoconhecimento específica, ela tem um viés, né, ela é amparada por determinadas teorias, tem uma visão de homem, uma visão de mundo, uma visão de relação, uma visão... E tem uma relação específica, que é a relação terapêutica. É amparado por um código de ética, é amparado por uma série de recomendações do Conselho Federal de Psicologia. E o diálogo fraterno, ele é amparado por uma outra ciência, que é o espiritismo. Então, assim, o auxílio que a gente vai dizer, o que a gente vai fornecer, o atendimento que vai ser feito, é lógico que o diálogo fraterno também tem uma série de questões éticas, mas são questões outras diferentes da psicologia. Então, se uma tia minha for para o centro e falar, Riana, eu quero fazer o diálogo, eu digo, tem problema se for comigo? Não. E ela diz, não, quero fazer com você, então eu vou atender minha tia no diálogo fraterno. Isso não seria possível fazer um acompanhamento psicológico, por exemplo, para minha tia. Então, são atendimentos distintos, né? Ali, a orientação que você vai dar no diálogo fraterno é uma orientação espírita. A base daquela orientação é a partir da doutrina de Kardec, né? É diferente do consultório. Então, a orientação que eu vou dar ali é uma orientação baseada nessa crença. Lógico que também, se aquela pessoa não for espírita e não tiver as informações, eu vou dizer, olha, à luz da doutrina espírita, a orientação é essa, você sabe o que é um passe, você pode tomar um passe, se ficar confortável para você, é uma transposição de energia através das mãos, de um médium, e aí a gente vai explicando e convidando a pessoa. A busca de alguém, assim, quando alguém busca um centro espírita ou um templo religioso, no nosso caso é o espiritismo, né? Mas em outros lugares de outras religiões são outros atendimentos que são feitos. Mas quando alguém busca um templo religioso, é especificamente sobre a religiosidade que ela está buscando, né? Ela não está buscando um acompanhamento psicológico quando ela faz o diálogo, até porque ela não vai ter, são coisas diferentes. O que ela está buscando ali é um embasamento e uma ajuda religiosa, né? A gente sabe que o espiritismo é uma ciência, que tem outras nuances, né? Mas ela está buscando o fortalecimento dela com alguma coisa que ela está tentando explicar, ou conhecer, ou buscar, ou entender melhor. Então, são atendimentos diferentes, mas se assemelham no fato de que provavelmente as 2 pessoas estão buscando ajuda. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela resposta. E eu elaborei a segunda pergunta, que é aquela que eu mandei, acho que acabei mandando para você nos bastidores, sobre essa nossa realidade até atual, de que assim as pessoas estão, devido à pandemia, ao conjunto de crises que estão acontecendo concomitantemente, e ao conjunto das realidades individuais, problemas financeiros, enfim, elas estão muito sensíveis, e a gente vê notícias de pessoas surtando, literalmente, no meio da rua, em meios familiares. Como poderemos apresentar ideias de solução, casando a psicologia e o espiritismo para essa nossa realidade tão presente? Uhum. Então, a pandemia, ela trouxe o novo, de todas as formas, né? Ela trouxe o isolamento, que não era algo que fazia parte, né, da nossa vivência em sociedade, né? Ela trouxe muito luto, porque houve a passagem de muitas pessoas para o plano espiritual, através, né, da Covid. Ela trouxe o medo,
Muitas pessoas nunca tinham vivenciado situações de ansiedade, né, nunca tinham vivenciado de perto um medo tão grande. Era o medo de adoecer, o medo de alguém que a gente ama adoecer, era um medo de algo que você não podia ver, porque estava ali, mas é invisível, né? É um medo de algo um medo que eu não sei nem de onde vem, mas eu estou com medo e nunca tive, né? São notícias tristes com muita frequência. E aí, para as pessoas que se amparam no Espiritismo, que têm a compreensão da passagem, da imortalidade da alma, de que estamos vivendo um momento, né? Eu estava até lendo sobre, hoje no Evangelho, sobre. Deixa eu ver aqui. A lei do. A lei do progresso. Cadê a parte que falava até das guerras? A lei da destruição, né? Assim, e que existe um ciclo de avanço que muitas das vezes eles vêm pelo que aos nossos olhos materialistas que eu digo é assim, o que a gente consegue ver enquanto sociedade material, lógico que o espírita ele vai ter uma compreensão maior, mas de modo geral, né, nossa visão terrena, não vou dizer nem materialista, mas nossa visão terrena é muito limitada diante da informação que a espiritualidade tem, diante da existência de tudo que há e que a gente não está tendo acesso, pelo menos não acesso direto, porque nós estamos encarnados. Então, há um avanço muito grande de coisas que nós, enquanto pessoas terrenas, não conseguimos ver, mas que tem a ver com a lei da destruição. Então, é um que ele chamou aqui da destruição necessária, que é diferente da destruição abusiva. Sendo que, se nós estamos passando nesse momento, né, por um período se estamos passando por um momento de transformação planetária, e isso envolve uma série de coisas difíceis de compreender, ou mesmo que a gente consiga compreender, difícil de assistir. É difícil de assistir as enchentes, né? É difícil de assistir a guerra, é difícil de saber que tudo isso está acontecendo. É claro que tem uma explicação por trás de tudo isso que nós não temos acesso, mas não quer dizer que isso não cause um adoecimento. E nem toda a população, como foi uma pandemia, eu vou falar da população mundial mesmo, né? E nem toda a população mundial tem acesso não é nem acesso, né? Mas não compartilha das informações que nós, enquanto espíritas, compartilhamos, que nos ajuda a ver as coisas de uma forma bem específica, né? Através de uma grande ajuda que é a codificação. Eu peguei aqui o Livro dos Espíritos, mas tem, enfim, os 5. Né? Então, isso causou, né, todo esse processo de isolamento, de medo, de angústia, do desconhecido. O desconhecido para o ser humano, né, a psicologia traz isso. Muitas das vezes, a gente vive nem na zona de conforto, mas é na zona conhecida. O conhecido é muito confortável e o desconhecido é muito desconfortável. Então, mesmo que o desconhecido seja algo que vai nos trazer algo melhor, ainda assim nós temos muita rejeição ao desconhecido. E aí era um completo e absoluto desconhecido. Não existe vacina, não existe remédio, não existe tratamento, ninguém sabe como é, ninguém sabe como... Né? E aí, durante os processos, a gente foi aprendendo um pouco sobre o que estava acontecendo, mas isso é extremamente angustiante. A pandemia foi um processo extremamente adoecedor. Então, pessoas que vinham caminhando, cuidando da ansiedade ou entendendo melhor, né, isso, tiveram uma piora. Pessoas que nunca tinham lidado com ansiedade e com medo da forma como vivenciaram, começaram a vivenciar. Então, muita gente está em processo de luto, elaborando, né, que é um processo que requer tempo para você ressignificar as coisas, para você significar, para você compreender, até que aquilo não te machuque mais, né? Então, as consequências da pandemia tiveram consequências econômicas, então muitas famílias, né, tiveram aí uma dificuldade material mesmo, né, o empobrecimento da população, as questões sociais se agravaram muito. Eu trabalho na assistência social, então, assim, as famílias que não viviam mais na linha da pobreza, elas voltaram a viver abaixo da linha da pobreza. Então, tem uma série de sofrimentos que foram
psicológicos, mas que foram materiais também, né? E a gente sabe que para viver a gente precisa do mínimo, e que muitas vezes o mínimo não foi suficiente para muitas famílias, e que tudo isso tem uma repercussão, e a atmosfera, a psicosfera da Terra, ela ficou prejudicada nesse momento, né? Então, a gente sabe que a gente está numa transição planetária que já envolve algumas questões da destruição necessária, e aí alguns benefícios que são percebidos a longo prazo, eles não, no momento em que se vive, eles não podem ser compreendidos por uma limitação nossa, né? Quem tem acesso a tudo, né? Deus, que conhece todas as leis, que vê o funcionamento, ele tem acesso a tudo, mas nós não temos. Então, o que nós temos é só a confiança de que o processo está todo e nunca deixou de estar sobre o cuidado e a responsabilidade dele. Mas, enquanto seres encarnados, muito do que a gente viu nos afetou emocionalmente, e não tinha como ser diferente, né? Então, assim, todos esses processos trouxeram para as pessoas um adoecimento e uma fragilidade emocional que às vezes não se identificava antes, né? Então, assim, pessoas que tenham, se você está tendo dificuldade, né, de vivenciar esse processo, se está sendo difícil, se você está no processo de luto que você não está conseguindo, ou por qualquer outra razão, né, se despertou ali um processo de maior ansiedade ou um processo depressivo, procura ajuda de um profissional, né, os direcionamentos que ele vai te dar são direcionamentos específicos, né, para o acompanhamento, e às vezes a gente tem que só que aceitar que não dá para dar conta de tudo sozinho, né, são muitas coisas, né, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida amorosa, a pandemia, e isso e aquilo outro, e às vezes a gente não consegue dar conta, e tá tudo bem não dá, desde que a gente procure ajuda para que a gente se fortaleça, e nesse fortalecimento a gente consiga seguir de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais consciente, né, mais amparados com aquilo que a gente acredita, mais em sintonia, né, assim, buscando o nosso melhoramento mesmo. Acho que é isso. Eu tô explorando tanto a fala de Iane, que ela tá tendo sede. Mas que bom, Iane. Olha, não, eu bebo muita água mesmo. Tá bom, tá certo. Tem que beber bastante. E, gente, assim, como a hora passa quando a gente tem uma conversa boa, tá sendo muito bom, mas reforço mais uma vez ouvir suas colocações, Iane, sobre a psicologia. E a gente agradece também a quem nos assiste, né? Quem está nos assistindo aí. Como colocou, por exemplo, o Marcelo Nascimento nos seus comentários. E, meus amigos, a gente vai caminhar para, né, infelizmente, para o nosso encerramento. E a Anne vai ter outros convites, sim, viu? Tá certo. E a gente reforça essa fala final dela. Se tiver precisando de ajuda, procure ajuda profissional. E também, se quiser, também procure a ajuda das casas espíritas, né? O diálogo fraterno é um instrumento muito bom. Dá para fazer os dois. Você falando, eu lembrei que eu já busquei a casa espírita e aprendi muito com Betinha, Elizabeth Diniz, a fazer terapia e buscar a casa espírita. E a gente escuta muitos dos palestrantes espíritas dizendo isso. A Maíse Braga fala sempre: busque terapia, porque nem sempre só a busca das questões espirituais resolve. O humano é um conjunto, como bem você colocou. E aí eu deixo espaço para você colocar suas palavras finais. Certo. A gente foi conversando aqui e teve um ponto que eu não tratei, e como era um ponto que eu queria encerrar, é algo que eu vou tentar aqui falar de forma resumida, né? Assim, nesses pontos que Joana de Ângeles traz como importante, né, para o cuidado, para o autocuidado, aprender a se conhecer, aprender a viver de uma forma menos materialista e mais considerando a nossa dimensão espiritual, aprender a ser, então você deixa de ser o que ela chama de pessoa espelho, para se tornar, né, se aproximar da sua essência, buscar a sua essência, né, num esforço, num processo mesmo de amadurecimento que exige um empenho, né, da sua parte. E o último ponto é o aprender a amar, que eu acho um dos mais fortes, assim.
Nós temos essa dimensão, ainda que a gente não conheça ou não tenha conhecido o melhor do amor, não tenha vivenciado e experimentado, nós ainda não compreendemos o amor incondicional, nós não compreendemos, por exemplo, o amor de Jesus ou o amor dos espíritos mais evoluídos por nós, mas nós temos essa chama e nós temos uma inclinação para isso. Então, ela trata do amor como cura, ela trata do amor sadio, né? Ela fala do amor como um processo que a gente também está engateando nessa descoberta, mas que nós temos todo o potencial enquanto espíritos que somos, enquanto a divindade que existe dentro de nós. Então, ela fala bastante sobre isso, né? No próprio consultório, a gente vê o quanto relações saudáveis, né? Elas contribuem para um amadurecimento pessoal. Ela fala sobre a inteligência espiritual e compreender o amor da sua melhor forma, um amor genuíno, um amor sem interesses, um amor sem vícios, né? O amor como ele realmente é, o quanto nos ajuda nos nossos processos e o quanto nos cura realmente. Então, eu vou encerrar com uma frase, ela tem muitas frases incríveis sobre o amor, mas eu vou encerrar com uma que eu achei muito legal, assim, muito interessante, e que tem tudo a ver com o espiritismo e tem tudo a ver com aquilo que a gente busca, né? E é totalmente contrário ao vazio existencial, que muitas vezes é causa de sofrimento e de adoecimento. O lindo no ser, minha mãe está dizendo aí, o lindo no ser, aprender a amar. Exatamente, mãe, muito obrigada por todo o amor de sempre. E aí ela fala assim: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Então, essa mensagem traz um pouco da busca, né, do autocuidado, porque o autocuidado é um processo de amor também, do amor próprio. Só é possível amar o outro se a gente consegue amar a si mesmo, se a gente consegue amar a Deus, e aí nesse compartilhamento de amor, a gente consegue construir um planeta melhor, né, um planeta mais fraterno, um planeta onde as pessoas se amem, né, que eu acho que é o grande objetivo, compreender o amor de Deus a partir disso, e aí os adoecimentos, eles não terão espaço, porque as pessoas irão cuidar umas das outras, irão cuidar de si, irão amar a Deus, irão se amar indistintamente, então não vai ter espaço para guerra, não vai ter espaço para destruição, não vai ter espaço para ciúme, rancor, ódio, inveja, vingança, não vai ter espaço para isso, porque todos esses sentimentos, ou enfim, eles são contrários à lei do amor. Então, que a gente caminhe nesse sentido. Que legal, que legal. Olha, sem muitas colocações, a gente só tem a agradecer. Pessoas regeneradas formam um planeta de regeneração, né, Riana? É exatamente isso. Vamos se lapidar, porque o trabalho é duro. Nossa, gente, muito bom. Obrigado mesmo, assim. Agradeço aos amigos que me deram essa oportunidade de ouvi-la, né, de estar aqui com você e compartilhar com vocês que nos assistem, que a energia aqui, olha, a gente está distante um do outro fisicamente, viu, mas a energia é uníssona, em conjunto. A gente agradece bastante a você, Riane, sempre bem-vinda, e haverá outros convites. Tá joia. Agradecemos ao nosso amigo Alisson, que ficou nos bastidores, está lá nos esperando. Obrigada. E aos nossos amigos. E aos nossos amigos que participaram conosco todos os momentos. Fica esse nosso forte abraço e, se Deus quiser, até um próximo café, tá bem? Tá joia. Obrigado. Boa noite, Riane, boa noite a todos. Deus nos abençoe. Amém. Que assim seja.